A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou o pastor Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste momento, vamos orar ao Senhor. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença com regozijo no coração, com a nossa alma aberta para receber os ensinos deste culto racional, Palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, ó Deus, e que possamos, de forma simples, entender, isto é, compreender a Tua Palavra, e não só isto, mas também aplicá-la em nossa vida para o exercício de uma fé racional. Oro agora em intercessão por aqueles que estão doentes, enfermos, que o Senhor, na sua misericórdia, na sua benevolência, na sua benignidade, vá ao encontro deles e realize a cura de cada um, sem exceção. Consola, Senhor, os oprimidos, aqueles que estão desvalidos, aos que estão desanimados. Que o Senhor restaure a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor estabeleça
um marco importante de mudança, de transformação na vida de cada pessoa. Recebe, Senhor, o nosso culto racional. Recebe, Senhor, as nossas orações. Que o teu nome seja bendito para sempre, em nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor, tem como título Ele escolheu a cruz. Como sempre realizamos, vamos repetir então o tema do nosso culto racional de hoje. Ele escolheu a cruz. Neste texto do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículos 1 a 11, o texto base do nosso sermão, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias, traçando então um paralelo semelhante a Israel no Antigo Testamento, que foi provado por 40 anos no deserto. Isto para se conhecer se os israelitas iriam ou não obedecer ao Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: lembre-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Felizmente, Israel fracassou em sua prova de fidelidade a Deus. Mas Jesus, ele resistiu às 3 tentações malignas por meio da palavra de Deus. E assim cumpriu toda a justiça de Deus. E mais do que se qualificou para criar um novo Israel espiritual, o povo de Deus, ao qual todos aqueles que creem na obra salvadora de Jesus estão inseridos. Além disto, este episódio da tentação de Jesus nos mostra a verdadeira natureza humana e divina de Jesus, bem como a sua fidelidade incondicional a Deus Pai. Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 15 diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, após o batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Não para ser maltratado, mas para passar por uma prova de fidelidade e também para que fosse mostrado a toda a humanidade a natureza divina e humana de Jesus. Além disto, desta prova de fidelidade, demonstrou este episódio que somente Ele, somente Jesus,
é que poderia realizar a restauração da humanidade, o perdão dos pecados da humanidade, a salvação da condenação eterna e, por conseguinte, a concessão de vida eterna para aqueles que creem. Vamos agora trabalhar uma exegese das 3 tentações. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pela primeira vez pelo diabo. E a primeira estratégia de Satanás foi colocar uma dubiedade na filiação de Jesus a Deus Pai, com a expressão: se tu és o Filho de Deus. E essa primeira sugestão do diabo na tentação foi que Jesus deveria realizar a transformação milagrosa das pedras daquele deserto em pães, para saciar sua própria fome. Onde, se tal milagre ocorresse, Jesus quebraria, em primeiro lugar, o jejum de 40 dias e 40 noites, desobedecendo então a ordem do Espírito Santo e, concomitantemente, desprezaria a dependência da provisão de Deus Pai para se alimentar, o que certamente o impediria de cumprir todos os atos de justiça e, consequentemente, o desqualificaria da missão para a salvação da humanidade na cruz do Calvário. Os versículos 2 e 3 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Esta foi a primeira tentação. Jesus vence esta primeira tentação respondendo o que está escrito na palavra de Deus. E ele se referiu à passagem bíblica que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, na parte B. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observe que aqui há uma profundidade espiritual nesta resposta. Muitos estudiosos colocam um elo de ensino nesta passagem apenas a questão de saciar a fome física. Jesus não se referiu ao pão somente como provisão física para a garantia de um sustento momentâneo da vida na carne, mas também Jesus se referiu à provisão espiritual para a garantia da vida eterna que está na boca de Deus. A nossa garantia de vida eterna está na boca de Deus. Foi isso o que Jesus quis dizer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esta garantia de vida eterna que está na boca de Deus, ela é tipificada pelos ensinos e mandamentos da palavra. Mas, neste momento agora, deste sermão, nós vamos nos aprofundar
no real significado do pão que Jesus está a nos dizer, sob o ponto de vista espiritual, bem explicado por ele mesmo, de forma encadeada na Bíblia Sagrada. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 4 ao 8, diz assim: Eu sou o pão da vida. Foi Jesus que falou isso. Eu sou o pão da vida. Já em João, capítulo 6, versículo 51, Jesus disse assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus diz que este pão é a carne dele, que foi sacrificado na cruz do Calvário. E diz: quem comer deste pão viverá para sempre. Vamos nos aprofundar ainda mais neste real significado do termo palavra de Deus. Porque Jesus disse que o homem vai viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o termo palavra de Deus, a que Jesus se referiu, ela está muito relacionada à fé racional e à pessoa de Jesus. Porque a fé, diz a Bíblia, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, aflora em nosso coração, na nossa alma, uma fé salvadora. E aí o homem começa a viver a justiça de Deus. Esta palavra de Deus se encontra onde? Na boca de Deus. E esta palavra divina, ela é representativa na exclusiva pessoa de Jesus, que nos concedeu a salvação da condenação eterna. E o que é a condenação eterna? É viver separado de Deus eternamente. E Jesus, ele nos concedeu a vida eterna quando ele foi para a cruz do Calvário e lá entregou a sua vida. E a vida eterna é viver com o Senhor no céu para sempre. Porque o justo, aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que é declarado justo diante de Deus, viverá pela fé. Então, compreenda esta junção, ou esta ligação, ou estes termos que estão imbricados entre si. A fé salvadora vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esta palavra de Deus está na boca de Deus. E por isso foi que Jesus disse que nem só de pão o físico viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra, e esta palavra procede da boca de Deus. Se não, vejamos. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro
de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Deus falou por meio de quem? Para os antepassados, por meio dos profetas. Neste momento agora, que eu estou aqui a falar, está falando por meio do Filho. Estamos falando por meio do Filho, Jesus. Porque Jesus é quem fala hoje a nós. João capítulo 1, versículos 1 ao 4, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Quem? Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Hebreus capítulo 1, versículos 3 ao 4 diz assim: o Filho, quem é esse Jesus? Quem é esta palavra que nos fala hoje os ensinos e mandamentos de Deus? Hebreus capítulo 1, versículos 3 ao 4, responde essa questão dizendo: o Filho, ou seja, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É a expressão exata do ser Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. E que purificação foi esta? Jesus foi para a cruz do Calvário, entregou a sua vida, ele foi crucificado, morreu por todos nós, realizando a remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Ao terceiro dia ressuscitou e com isso nos concedeu a vida eterna. Então, depois da purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus é supremo, superior a toda a criação. Hebreus capítulo 2, versículo 4 diz: escreva, o ímpio está envaidecido, mas seus desejos não são bons. Mas o justo, o salvo em Cristo Jesus, viverá pela fé em toda a sua fidelidade. Levítico, capítulo 18, versículo 5 diz: obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então aí está a explicação racional, lógica do que Jesus quis dizer, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus é a própria boca de Deus. Por isso, o justo vive pela fé ao ouvir a palavra de Deus. Aquele que segue aos mandamentos de Deus e tem uma vida de acordo com a palavra do Senhor, terá vida neste mundo e no mundo vindouro, exercendo então uma fé racional e obediência incondicional a Deus. Feita a exegese da primeira tentação, vamos falar agora sobre a segunda tentação. Satanás leva Jesus então para o pináculo do templo, na cidade santa, e usando o texto bíblico do Salmo de número 91, versículos 11 ao 12, diz assim para Jesus:
Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus imediatamente responde a Satanás, de acordo com o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 16, dizendo: Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Se Jesus se dobrasse à tentação de Satanás, essa segunda tentação, ele estaria demonstrando que a sua fé no Pai era desprezível, pois estaria, neste contexto, a forçar uma ação milagrosa de Deus, colocando literalmente à prova, e isso nós não podemos fazer, colocar Deus à prova. Jesus, neste texto bíblico, ele nos ensina para não tentarmos a Deus, para que ele faça um milagre, ou prove a sua existência por meio de milagres. Porque quando olhamos para a perfeição da obra criadora de Deus, já podemos perceber que o Senhor é capaz de fazer o impossível, sendo prerrogativa de Deus realizar ou não um milagre. Nós devemos orar ao Senhor, pedir que Ele realize a cura de uma enfermidade, a resolução de uma causa impossível por meio de um milagre. Ele nos ensina isso, a que se faça conhecida todas as nossas petições, todas as nossas necessidades. O que não podemos exigir é que ele faça o milagre. Isso é uma prerrogativa exclusiva de Deus. E o que Satanás quis fazer aqui foi tentar o Senhor, para que ele fizesse um milagre. E assim ele provasse que era Deus. Quando seguimos a Deus exclusivamente para receber milagres, e nós temos uma boa parte das pessoas que só seguem a Deus para receber milagres, bênçãos, estamos tentando e pecando contra o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Jesus lhe respondeu a Satanás, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Jesus aqui, ele nos proíbe de barganhar com o Senhor para receber milagres. Nós temos que adorar a Deus, viver em comunhão com Deus, viver para Deus, pelo que Ele é, pela sua condição de ser Deus, e não de realizar algo em troca ao nosso ser. E quantas pessoas hoje buscam o Senhor atrás de milagres, de bênçãos? Ame ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de uma forma voluntária, incondicional. Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti.
que foi que Jesus respondeu? Os mestres, os fariseus e os mestres da lei estavam pedindo, nós queremos a mesma coisa que Satanás disse para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, realiza aqui um milagre. Então, os fariseus e mestres da lei eles disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti, para provar que ele era o Messias, o Filho de Deus. O que foi que Jesus respondeu? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Portanto, Jesus está aqui a falar que a geração que segue ao Senhor para receber milagres e bênçãos é uma geração perversa, egocêntrica. Não é proibido orar a Deus pedindo bênçãos, milagres, mas isso não pode ser o elemento motor da sua adoração, da sua busca por Deus. Sabemos que Deus sempre é e sempre será confiável, o que significa depositar toda a fé, vida e futuro em Deus, de todo o coração, em vez de depender apenas do próprio entendimento e da própria capacidade. No Salmo 37, versículos 3 ao 5, diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Posto a explicação da segunda tentação, vamos para a terceira tentação. Satanás leva Jesus para um monte e diz-lhe, Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 9, depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus imediatamente responde a Satanás, de acordo com o texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14, e capítulo 10, versículo 20. Quando ele diz, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Se Jesus tivesse adorado Satanás para obter o poder temporal deste mundo, ele estaria demonstrando que o seu coração estaria no poder e nas riquezas da terra. Ou seja, dando um maior valor à criação em detrimento do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Jesus nos diz que o Senhor é digno de oração e de adoração. O que aprendemos nestas tentações do Senhor, portanto a terceira diz, adore ao Senhor e somente a Ele. Ore a Deus. O que aprendemos nestas tentações do Senhor Jesus no deserto é que se Ele tivesse sucumbido a qualquer uma das tentações de Satanás, Ele não estaria apto a realizar a obra redentora da salvação e vida eterna em favor da humanidade. Ou seja, a ação de cumprir toda a justiça de Deus, e assim todos nós estaríamos fadados à condenação eterna se Jesus tivesse sucumbido às tentações. Estaríamos então todos fadados a vivermos separados da convivência de Deus, da comunhão com Deus para sempre.
aprendemos que o nosso estilo de vida, que mantém Satanás em ficar longe de qualquer influência ou ação em nossa vida, é primeiro temer a Deus. E o que é temer a Deus? É estar numa condição de subordinação da nossa mente e vontade à pessoa de Deus. É a condição de subordinação da nossa mente, ou seja, da nossa vontade, ou seja, do nosso ser a Deus. Isto é temer a Deus. Adorar exclusivamente a Deus com a total subordinação de nossa existência de vida a Deus. Adorar somente a Ele. E orar ao Senhor na condição de subordinação de todos os nossos pensamentos e ações. Como cristãos, devemos saber que não estamos imunes às provações nos desertos da vida, mas também devemos entender que as provações nos levam a um refinar e fortalecimento de nossa vida espiritual, a encontrar forças em Jesus para transpor as tentações, sendo Filho de Deus, Jesus Cristo, o modelo para resistir e vencer estas provações, estas tentações. Alinhado ao tema do nosso sermão de hoje, Ele escolheu a cruz, significa que Jesus escolheu ser crucificado, morto e sepultado para me salvar, para lhe salvar, para me conceder vida eterna, para lhe conceder vida eterna. Jesus não caiu diante das tentações do mundo maligno. E se o tivesse, ele estaria escolhendo aquela benesses, entre aspas, da tentação. Mas ele não escolheu nenhuma das três quando foi tentado por Satanás. Ele escolheu a cruz, que é o título do nosso tema de hoje, no nosso sermão. Ele escolheu a cruz para que eu e você fôssemos salvos da condenação eterna. Pense nisto. Tiago, capítulo 7, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Preste atenção neste último versículo do sermão. Portanto, submetam-se a Deus. Temer, adorar, orar, obedecer. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. E vou terminar o sermão, como sempre leio, no final de cada sermão, todas as vezes, o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Vamos realizar uma oração final. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos muito gratos pela mensagem que o Senhor nos entregou dos céus para nós. Vimos que temer, adorar, orar, obedecer, viver pela fé
é a nossa obrigação espiritual para estar contigo. Para ter vida, no sentido mais amplo, não só do sustento físico, material, mas sobretudo espiritual. Obrigado, meu Deus, por nos conceder a oportunidade de termos um olhar espiritual para os teus ensinos. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa, ó Deus, o nosso ser. Por extensão, a todos os nossos familiares. Que tudo que venhamos a realizar, Senhor, seja para glorificar o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Quero aqui manifestar o nosso muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.